Sei como você está lidando com dados atualmente, né? Mas talvez você devesse começar a estruturar o teu banco de dados de uma maneira onde você começa com CSV, depois eu descubro qual é o formato dele, eu começo a entender que tipo de variável em análise eu quero trabalhar. A segunda parte de uma, digamos assim, né, da perfumaria, e eu venho na segunda parte. A segunda parte eu posso vir com uma análise descritiva dos dados. Como é que eu faria isso? Eu posso ver a distribuição de frequência, né? Então eu tenho uma frequência e vejo como ela se ordena, né? E isso vai fazer com que eu entenda como é a distribuição em relação à média, por exemplo. Então, fica a dica. Às vezes a variação de um XG, por exemplo, ou de um XTA, ou de um passe, ou de um digamos assim, aerial, né? Então, por exemplo, eu tenho passe, eu tenho drible, eu tenho posses de bola, eu tenho carregamento de bola, né? Por exemplo, as variáveis, elas entendem como o jogo funciona e descrevem da melhor maneira como o jogo funciona. Talvez a nossa abordagem do dia a dia passa despercebido, né? Fica muito a cargo do técnico. Se você deixar a cargo de outra pessoa o seu trabalho de analista de dados, é bem provável que esse trabalho vai tomar os moldes dessa pessoa. Então, por isso que eu acho muito importante os clubes não desperdiçarem dados. Independente se o técnico A ou se o próximo técnico ou o técnico anterior tem uma visão de jogo. Técnicos são para aderir à parte técnica. Analista de dados são para avaliar e dar a melhor posição através dos dados. Ou seja, eu tenho um teste T de autossignificância que verifica por que o meu atleta, por exemplo, Canu, ele é um cara que só toca a bola no bloco médio, né? E o atleta Kaká se livra da bola, levando ela pro bloco alto e se livrando dela. Então, ou seja, o Bahia passa mais tempo com a bola no bloco baixo e o Corinthians passa mais tempo no bloco médio alto porque ele vive em transição direta. Então, esse equilíbrio, talvez o Canu funcionasse melhor no Corinthians e o Kaká funcionasse melhor no Bahia. Ou seja, eu preciso tirar aquela bola lá de trás, né? Então eu pego o Kaká e eu preciso manter aquela bola lá atrás, senão eu vou matar os meus meio-campistas, né? E os meus laterais também. Então, essa abordagem, ela é uma prática evoluída do que é o processo de análise. Então, talvez você, como analista, comece a entender que essa forma de você trabalhar, ela vai te levar no curto prazo, tomada de decisão, e no médio prazo, uma coisa que eu chamo que é tendência à média. Tudo tende à média. Se você não troca as peças, o teu clube vai tender à média. Ou seja, ele pode ter uma mudança, né? Mas ele vai tender à média. Por exemplo, o empate entre Bahia e The Strong foi o resultado disso. Então, ou seja, eu tenho um empate de duas equipes, que são equipes naturalmente tier, eu posso chamar como tier C, né? C ou D do Campeonato Brasileiro, Bahia. O The Strong, na América do Sul, ele é um tier C. E por mais que tenha investimento e por mais que tenha uma análise por volta, ainda falta muito uma noção prática do que está acontecendo e tomada de decisão através dos dados, né? Então eu preciso trabalhar esses dados de maneira inteligente, não ser, digamos assim, um corpo docente que toma decisão e desperdiça muito dados. Então, tipo, um profissional da área que está trabalhando em relação a isso, ele precisa evitar esses problemas. Pô, ele vai evitar muitos problemas para o clube e vai fazer um scout cada vez melhor. Então, quando eu fiz ano passado uma análise para a equipe do Bahia, eu entrei num processo de analisar o que estava acontecendo no bloco baixo ali. Então eu tinha Canu, Caio Alexandre, entre outros jogadores que faziam muito passes em bloco baixo, em bloco médio ali. Então talvez essa abordagem faça com que a gente comece a notar que eu posso aplicar isso em outros clubes. Essa peça não encaixa aqui, ela poderia encaixar em outro clube e a desse clube poderia encaixar no meu clube. Então, talvez você entenda que
A melhor maneira de você trabalhar hoje com dados é ver o comportamento deles e como você pode categorizar. Nesse caso, eu tenho uma frequência distribuída por atletas, né, em detrimento à zona de campo. Então, pega esse insight. Se você tem interesse em trabalhar com dados da melhor maneira possível, a Escola do Campo Analítico está disponível. Então, são diversos cursos: análise de dados aplicada a futebol, scout em mercado, a fisiologia, mapa de ações e muito mais. Então, te recomendo a trabalhar com essas informações. E se você quiser vir, os cursos estão abertos. Fique à vontade, pode mandar uma DM no WhatsApp ou responder o e-mail contato campoanalítico@gmail.com. É isso. Abraço, até a próxima.